Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão de geometria analítica, que é do conteúdo de retas. Ele aparentemente, quando você olha, você pensa que pode ser áreas, coisas assim, mas não, é a parte de distância entre um ponto e uma reta, principalmente, e o cálculo de equação de reta, é a mistura desses dois conteúdos. Eu sempre digo, né, quando eu dou aula dessa matéria, que ela é bem extensa. A geometria analítica é uma matéria que tem muita coisa para ser vista, para ser estudada, principalmente nesse tópico de retas. É muito extenso, tem muita coisa mesmo para ver. Eu ainda pretendo fazer diversos exercícios, né, muitas questões diferentes dentro desse assunto ao longo do tempo aqui no canal. Então vão acompanhando os vídeos que com certeza vai vir muita coisa bacana pela frente também. Beleza, gente? Vamos lá para a leitura da questão. Diz o seguinte: sejam A, menos 4 e 2, B, menos 8 e menos 8, C, 0, 2 e D, 4, 12, vértices consecutivos de um paralelogramo, a altura relativa ao lado BC desse paralelogramo é igual a... Aí você vê que em cada um dos itens tem uma resposta diferente, para a gente marcar qual é a resposta correta. Essa questão, gente, o mais chato dela, a meu ver, é você fazer o desenho, né? Eu já tinha feito previamente para não perder tempo e para ficar bonitinho, né? Eu fiz com a régua, pegando as medidas bem bonitinhas aqui, utilizando a régua para ligar os pontos e tal. Esse desenho que eu mostrei aqui são exatamente esses 4 pontos, ó. A gente pode até conferir aqui, ó. O ponto A, menos 4 e 2, é esse aqui, ó. Menos 4 e 2. Ponto B, menos 8 e 8. É esse ponto aqui um pouco mais para baixo, ó. Menos 8x, menos 8y, ponto B. Ponto C, 0, 2. Esse ponto bem aqui, ó. X0, y2. Ponto D, x4, y12, ó. Eu disse lá em cima que o ponto D é x4, y12. Você tem aqui x4, y12. Aí você vê porque pelo desenho que ele de fato é um paralelogramo. Você tem aqui os lados paralelos, né? Você tem AB e CD paralelo, AD e BC paralelo também. Aí, o que a questão está querendo? A altura relativa ao lado BC. Aqui eu já coloquei. A altura é quando ele faz 90 graus com um lado. Aqui você tem essa altura H, do ponto A para o ponto C, ele forma 90 graus com o lado BC. Então ele quer saber essa altura. Basicamente, o que a gente tem que fazer, gente? É como eu falei, é o cálculo da distância de um ponto para uma reta. A distância, a gente sabe que a distância é tipo uma linha reta, né? A distância do ponto A para a reta BC vai formar 90 graus. Então a gente tem que saber a distância do ponto A para a reta BC. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A equação da reta BC. E aí, a equação da reta BC, gente, vocês... acredito que todos vocês já estudaram bem esse conteúdo. A gente só precisa ter 2 pontos. E aí você encontra rapidinho a equação da reta pela colinearidade de pontos. Se você tiver 3 pontos que são colineares, a gente faz aquele det. É um det diferente, né? A gente bota os 3 pontos. Tipo assim, bota ponto B, ponto C, joga um x e y. E aí você pega o lá de cima e joga lá embaixo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. A equação da reta BC. Equação da reta BC. Eu sempre faço assim. E eu sempre ensino os alunos dessa maneira em sala de aula, que é mais fácil, mais direto, né? É um det diferente, ó. A gente faz pela colinearidade de pontos. A gente tem que fazer o det igual a 0, ó. A gente sabe disso, que quando você tem pontos que são colineares, o det tem que ser 0. A gente tem que pegar o ponto B, menos 8 e 8, e o ponto C, que é o 0 e 2. E uma dica que eu sempre passo para os alunos é a gente colocar primeiro o ponto que tiver zeros, né? Que aí fica menor a conta. O ponto que tiver o 0 é só esse aqui, ó. Você tem o 0, 2. É o x0 e y2. É o primeiro ponto que a gente coloca, ó. 0 e 2. O segundo ponto, você vê um x qualquer, xy, que seja aqui entre esses dois, um ponto intermediário, então a gente chama de xy. Aí o terceiro ponto é o menos 8 e menos 8, ó. Menos 8 e menos 8. Aí como é que a gente faz? O ponto lá de cima a gente repete embaixo e faz o cálculo do det. Isso aqui é igual a 0, né? Porque eles são colineares. E assim a gente conta a equação da reta bem rapidinho. Essa, a meu ver, gente, é a maneira mais simples e direta de encontrar a equação de reta. É muito mais fácil do que com coeficiente linear, angular, como a gente aprende na parte das funções. A gente multiplica na diagonal pela direita positivo, na diagonal pela esquerda negativo. Vamos lá fazer esses produtos, ó. Aqui fica 0 o primeiro. Vão acompanhando aí, ó. O segundo fica menos 8x. O terceiro aqui vai ficar, ó, menos 16. Aí agora pela esquerda, ó, menos 2x.
Esse aqui fica menos 8y, só que tem um sinal de menos pela esquerda, ele vai ficar mais 8y. E aqui por último, 0. Ó. Então isso aqui fica igual a 0. E aí o que a gente tem que perceber aqui? Peraí, deixa eu ver se acho que está faltando algum termo aqui. Deixa eu refazer aqui. 0 menos 8x menos 16 menos 2x. Ó, ficou faltando um x aqui. Sabe que está faltando alguma coisa? Aqui pela esquerda tem menos 2x mais 8y. Agora está tudo ok. A gente tem que perceber que esse menos 8 com menos 2 fica menos 10. Ó. Menos 10x. E aqui você vai ter mais 8y menos 16 igual a 0. Aqui eu posso multiplicar por menos 1, ó. Para ficar com a carinha melhor com o x positivo, ó. 10x menos 8y, muda todos os sinais, ó. Mais 16 igual a 0. Agora eu posso dividir tudo por 2, ó. Porque eles têm múltiplos de 2, ó. Então a gente chega na equação mais enxuta possível, ó. 5x menos 4y mais 8 igual a 0. Essa é a equação da reta BC. Bacana, né, gente? Aí aqui você tem que se ligar que na distância de ponto para uma reta, a gente tem esses coeficientes da equação geral A, B e C. A 5, B menos 4 e C 8. E aqui a gente já sabe que o ponto A é o ponto menos 4 e 2. Aí a gente tem que se ligar disso, a distância de ponto para a reta. Essa é uma fórmula que os alunos têm muita dificuldade de decorar, gente. Distância de ponto à reta. Às vezes eu até brinco que nas provas, de vez em quando, eu dou a colher de chá de jogar no próprio enunciado essa fórmula, gente. Ela diz o seguinte: a distância de P para R é o módulo de A xp mais B yp mais C, nesse módulo, dividido pela raiz de A2 mais B2 ao quadrado mais B ao quadrado. Aí quem é quem aqui? Xp yp é o ponto que a gente quer, ó, que é esse ponto A. Vou até reescrevê-lo aqui, ó. O A é menos 4 e 2. Vou voltar até aqui para a figura, ó. Aqui na figura você tem o A menos 4 e 2. E aí você tem esse aqui, seria o ponto P. Aí aqui você tem o XP YP, ó. Esse aqui da fórmula é o XP YP. Estou procurando explicar bem detalhadamente para que vocês não tenham dificuldade de entendimento, tá? Quem é A, B e C? A é 5, B menos 4 e C 8. Agora é só jogar tudo aqui que a gente chega na resposta. A, 5, XP, menos 4. Aí você tem, ó, quem é o B? O B é menos 4, então vai ficar aqui, ó, menos 4. O YP, 2. E o C é 8, ó, você bota mais 8. Tudo dentro do módulo, dividido por raiz de o A, que é 5 ao quadrado, e o B, que é mais menos 4 ao quadrado, ó. Porque o B é menos 4. Pronto, é só a gente concluir essa conta agora que a gente chega na resposta. 5 vezes 4 fica 20, você vai ficar com menos 20 aqui. O menos 4 vezes 8 vai ficar menos 8, mais 8, dividido por raiz de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado que é 25. E aqui você vai ter 4 ao quadrado que é 16, ó. Beleza? Essa é a conta. Aí o que a gente faz agora? Aqui em cima, você vê que dá para cortar o menos 8 com mais 8, né? E aí você vai ficar com distância de P para R. O módulo de menos 20, a gente já pode jogar direto, que o módulo de menos 20 fica 20. E aqui o 25 somado com 16 fica 41. A gente já chega na resposta diretamente aqui, não precisa nem racionalizar nem nada, porque os itens eles não vêm racionalizados. Então, a gente olhar aqui para os itens que mostram isso, é o item E, ó, 20 sobre raiz de 41. O item E ele mostra exatamente isso. Essa é a resposta dessa questão. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Como eu vejo, assim, como eu expliquei no começo, o mais difícil dessa questão, a meu ver, é você fazer esse desenho bonitinho, né? Quando você desenha bem esse paralelogramo, você consegue perceber que o cálculo é de uma distância de um ponto para uma reta. Aí você faz a equação da reta, BC, e aí depois você faz a distância do ponto A para essa reta BC. Aí você chega nessa resposta. Beleza, gente? Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!